Saudações cinéfilos, eu sou Andrew Garcias E eu sou o Gustavo Leandro, e hoje nós viemos aqui para falar sobre Avatar. o filme de 2009 do James Cameron. Pra quem não sabe, o filme voltou para os cinemas num relançamento de 12 anos? Isso, Desde... com remasterização. Não, 13 anos, acho, 2009. A gente aproveitou e deu uma olhadinha nessa semana. A gente voltou aqui para falar sobre se o filme ele envelheceu bem, envelheceu mal, algumas coisas que funcionavam na época. Não, será que funciona hoje em dia? Quer começar dando a sinopse do filme? Bom, pra quem não viu o filme, ele conta a história de alguns seres humanos que decidem ir para a lua chamada Pandora, onde aqueles seres humanos vão ali para extrair um minério. E ali surge a história do filme, onde tem esse protagonista que é chamado de Jake Sully. Jake Sully. E esse protagonista começa a mudar de lado à medida que ele vai vendo e vivendo a cultura daquele povo. Através de uma tecnologia desconhecida, ele transfere a mente dele para um outro corpo de um nativo, criado artificialmente, pelo que eu entendi. E ele se infiltra nessa tribo. Um ponto importante é que o protagonista ele não consegue andar, né? Isso, ele é um protagonista PCD, no caso. Isso. E com o passar do tempo, ele vai aprendendo as regras e ele vai percebendo a diferença entre a mentalidade de uma cultura totalmente diferente para a mentalidade que até então ele só conhecia, que é a mentalidade dos seres humanos, né? Mais especificamente dos militares, né? Isso, não só militar, mas a mentalidade de colonialista. Uhum. No meio disso tudo, ele vai tendo um embate filosófico, acho que até. E moral também. Moral, sobre o que é mais importante para a vida. Não somente para ele, mas para a vida de todos os seres. Se a gente tem que buscar sempre evoluir, ou se a gente tem que aproveitar só o que a gente já tem. É o que é um pouco da mentalidade do navio, pelo que eu percebi. O embate entre duas culturas diferentes, ele frisa bastante que se houver um cabeça quente de um lado, provavelmente vai haver um cabeça quente do outro. E basta um só pra que comece uma guerra, que acontece no final do filme, né? Uhum. Mas o que a gente veio aqui falar é se envelheceu bem esse filme, porque ele é de 2009. A gente viu, na verdade, o quanto a tecnologia evoluiu. E esse filme, ele é totalmente sobre a tecnologia que não foi criada pelo James Cameron, obviamente, mas foi aprimorada, digamos assim. Tanto que o filme, ele fez um sucesso estrondoso de bilheteria, ganhou Oscar, ganhou a porra toda. E todos os filmes que vieram depois tiveram que, olha, a gente tem que seguir essa forma. Isso aqui é o futuro. E puxando pro lado da tecnologia, não da história, né? No caso de, se tu for ver todos os filmes depois de Avatar, tem que ter uma cena de computação gráfica. De alguma coisa voando na tela. Tem que ter uma cena final de explosão. Tem que ter explosão na tela, tem que ter personagem voando, superpoder, tem que ter tudo. Que é o que a gente pode analisar É o que aqui. vende, né? Sendo bem sincero, eu acho que o filme, ele funciona hoje em dia. Ele não envelheceu tanto assim. E eu tenho alguns aspectos, principalmente tecnológicos, que o filme sim envelheceu, principalmente na parte de 3D. Eu sinto que em alguns momentos o filme é uma opinião um pouco polêmica. Mas as criaturas do mundo de Pandora têm uma renderização um pouco estranha. Em alguns momentos eu percebi também, quando dava close na cara dos navios, também dá uma sensação estranha. E eu acho que se fosse feito hoje em dia, eu acho que esses aspectos seriam melhores. Eu acho que é muito por causa do tempo que ele foi feito. O que tu achou do trailer do segundo? Tu acha que teve uma melhoria? Não, dá pra ver uma melhoria, com certeza. Só que no trailer do segundo ele não tem muito o que mostrar, principalmente porque ele quer esconder, né? No trailer dá pra ver uma evolução sim, mas eu acho que só numa tela de cinema pra gente perceber melhor. Mas em si, o filme ele funciona perfeitamente hoje em dia. Ele poderia ser lançado hoje em dia, Se fosse lançado hoje em dia, ele seria ainda melhor. A tecnologia evoluiu muito. Eu vejo muita gente reclamando do roteiro desse filme. Já viu algum papo sobre isso? Eu vejo muita comparação com Pocahontas, como é que é? Dança com Lobos. Tu acha que tem algum aspecto nisso?
Eu acho que as histórias se repetem ao longo da história, assim. Então não tem como fugir muito da jornada do herói, entre outras formas de contar uma história, mas eu acho que ele pegou essa história do cara que vai numa cultura diferente, mas muda de cabeça e tal, e resolve se voltar contra o povo que ele estava ajudando. Mas eu acho que ele faz de uma maneira diferente, sabe? Claro. Porque ele cria uma nova cultura, ele cria várias outras coisas pra não ficar só uma história derivada de outras, entendeu? E isso já é um diferencial que eu acho bacana. E, sei lá, as pessoas que reclamam do filme falando que ele só ganhou dinheiro por causa da Ele bilheteria... não é mais do mesmo, né? Não é mais Não, do mesmo, não é do mais jeito do que mesmo. falam. Porque eu acho que essas mesmas pessoas que reclamam do Avatar provavelmente adoraram o Coringa, que é basicamente um taxi drive dessa nova geração, entendeu? É a mesma história, é uma história parecida, mas só que contada com um personagem de quadrinhos, sabe? É só pegar aí quantos filmes de jornada do herói a gente já não viu. E mesmo sendo a mesma jornada. E qual que é o ponto zero É. da jornada do herói? E analisando esse filme, assistindo na verdade, eu pensei, eu acho que não tinha como ser outra história. O que ele queria contar aqui não tinha como ser outra história senão essa que ele demonstrou no filme. E eu acho que isso vende também, é uma história que o povo conhece, então o povo vai no cinema ver uma... E a gente vai ver muitas histórias repetidas. Mas eu acho que agora no segundo ele pode mudar, entendeu? Claro. Ele foi esperto. Agora ele tem que trazer algo de novo, né? Principalmente no quesito de roteiro. E a gente tava... Aquilo é uma lua, tem um planeta ainda e na própria lua a gente só tava num pedacinho dela, né? Mas eu acho que nem precisa abordar Outro planeta? outro planeta. Então, abordar outros pedaços da lua em Sim, si, de entendeu? outros povos de Pandora. Um dos aspectos que eu mais gostei nesse filme foi a ambientação. Eu gostei tanto da diferença de escalas nesse filme, porque se tu for ver, os personagens eles são tão pequenininhos nesse mundo, e a forma que o James Cameron decidiu demonstrar isso foi aumentar a escala de tudo. Tudo é muito grande. O robô é muito grande. A nave, Tu viu o tamanho da roda do caminhão passando no início? com as flechas, Aham. é muito Cara, legal. é muito gigantesco. E ainda tem aquelas formas rochosas flutuando Aquilo é muito legal. que faz a gente sentir... Porra, esse mundo é muito maior do que a gente imagina. O mundo entra não é uma lua, né? Mas pode-se dizer que é o mundo deles. E isso, eu gostei bastante disso. E gostei também dessa forma luminosa que o mundo é. É a Como noite. se fosse tudo conectado numa forma meio biológica, sabe? E tem todo um aspecto religioso também dos navios, que acho que não é tão explorado aqui, mas eu acho que vai ser explorado mais pra frente. Porque ele tem ele bota um pouquinho Eywa. a Eywa escolhe o Jake no início do filme, diz que ele é o escolhido. Que vem aquelas... Isso não é muito explicado, né? Não explica se Isso entra na jornada do herói, né? Escolhido, o o escolhido, Neo, The do Chosen Matrix. E isso não é muito explorado se o que ela viu nele. Ela viu o futuro dele, ela viu que ele é, entre aspas, bom. Então, isso não é muito explicado. E isso pode ser demonstrado no futuro. Explicado melhor como funciona essa Mas eu acho que divindade. já não precisa explicar por que ele foi escolhido, porque ele... Não precisa explicar porque ele já mudou de lado. Mas já explicar lutou. o que é essa criatura que vive em um planeta... Ela parece ser uma... E quase que ela morreu, né? Tipo uma Gaia, sabe? Que ela é o planeta inteiro. Cada planta, cada ser vivo, ela tá conectado a ela. E eu acho interessante isso. Eu gostaria de ver mais explorado na continuação. Eu acho que esse filme é muito grandioso. Eu gostei muito... Gostei muito mais agora do que eu gostava antes. Antes eu tinha essa mentalidade de pensar que o roteiro talvez não seja tão complexo assim, mas é complexo. O James Cameron trabalha na linguagem dos navios, ele trabalha na criação de mundo, então não tem como dizer que o roteiro ele não é complexo. E uma coisa que eu queria falar é que eu acho que ele é... Fora das câmeras, ele parece um historiador, sabe? Ele pesquisa, o James Cameron. Ele parece também um engenheiro, sei lá.
Sabe, porque ele cria coisas, ele É que ele dá é uma nomes, pessoa com cara. muita bagagem já. Isso, Mas isso. não que ele não seja talentoso, obviamente ele é talentoso, sempre foi talentoso, mas ele sabia usar o talento dele, o que é uma grande diferença para todas as pessoas que já trabalham na indústria. E quando vem alguém podar ele dá uma patadinha, deixa meu filme e tal. Uhum. Tu acha que todos os personagens do filme são bem utilizados? Eu acho que sim, acho que sim. A Sigourney Weaver é meio que um Jake, só que com um arco menor, assim. A doutora Grace? Isso. Porque ela tá estudando a floresta Uhum. pro... Não é só pro bem dela, pro bem da humanidade, né? Eu gosto da acidez dela, principalmente no início do filme. Aham. Dela não querer o cara ali. Eu gosto também da forma que tratam a deficiência do Jake, principalmente no início do filme, que é onde ele é mais... Ele aparece melhor como... Ele não quer ser vulnerável, né? Ele não quer ser vulnerável e ninguém trata ele como vulnerável. Tratam ele como... Quer dizer, tratam ele como vulnerável, mas não tratam ele com pena. Na verdade, eles não querem ele ali. Considerando que o cara tá num ambiente totalmente inexplorado, totalmente perigoso e cheio de coisas que podem machucar. Só tá ali quem é o creme de la creme, né? Só tá o melhor militar, só tá o melhor cientista, só tá o melhor pesquisador. Carne nova no pedaço. Aí tá um cara que é um militar cadeirante. Ele tá indo pra parte de pesquisa, né? Então, provavelmente se ele conseguisse andar, ele estaria lá com o coronel, né? ele tá no lugar certo pra ele estar. Não, olhando por essa perspectiva, Uhum. se ele conseguisse andar e fosse lá com o coronel, provavelmente ele não mudaria de lado, eu acho que não. Acho que ele ia fuzilar a árvore lá, matar todo mundo. Sim, porque ele não teria Empatia. a vivência com os navios. Eu gosto mais dos personagens navi do que dos humanos. Eu acho que nem todos os humanos são tão bem explorados. Os navi, por exemplo, a gente tem a Neytiri, que eu acho que é a grande personagem Eu desse pensava filme. que era a Angelina Jolie antes de saber. Eu acho que ela é o coração do filme. Sim. Então. Ela totalmente carrega o lado emocional do filme. Porque vamos falar sinceramente, O Sam Warrington. O Sam Warrington não é um bom ator. O que o James Cameron faz aqui é tirar leite de pedra, né? E o cara consegue transformar água em vinho. E aí a Zoe Saldanha, ela é uma baita atriz. Ela consegue carregar o Sam Warrington nas costas e trazer toda a conexão com o filme. E eu acho que até é um bom ponto o James Cameron inserir ela logo de cara. A primeira navio que a gente encontra é ela. E ela já chega botando o pau na mesa. Botando a flecha no ar. E eu gostei dela já tá preparada pra matar ele, foda-se, né? Daí o bagulho pousa, né? E conectando com o final do filme, no final do filme a gente tem um personagem do Sutei, o antagonista Navi, né? É o irmão dela? Não é irmão dela, é noivo dela. Ele, no final, quando ele morre, eu, pelo menos, esperava que ia pro caminho mais óbvio, né? O Jake não vai sacrificar ele. Ele vai ser bem hollywoodiano e vai dizer, não vou matar você. Mas isso é uma cena acrescentada, sabia? Na outra versão não tem Não essa. tem na outra versão? Não, ele só cai assim e já era. Não. Mas eu gostei tanto dessa cena porque ela podia ir pro lado óbvio e ela não vai. Mas acho que faz sentido aquela cena. Só que... Faz sentido porque mostra que a cena em si faz sentido, mas não faz no contexto do filme, eu acho. Porque ele não sobreviveria tudo aquilo, porque tem toda aquela batalha final, depois eles voltam pra aquele cara. Talvez. Mas eu gostei por mostrar que o Jake, ele respeita as crenças dos navios. Ele não importa se ele seja imoral ele matar o próprio aliado, ele vai fazer porque... É imoral segundo as crenças dele na Terra, né? As crenças humanas, sim. Como ele faz com a doutora Grace. A Grace tá ferida. Ele tenta o tempo todo salvar ela. Aí quando o navio tá ferido e o navio não quer ser salvo, ele quer... É algo meio assim, ele quer morrer com a honra dele, ele quer... E ainda tem um acréscimo, que ele quer ser morto pelo aliado, porque isso vai dar... Ele quer morrer por alguém que ele gosta. Que ele respeita. E agora os dois estão se respeitando, isso que é legal. Isso que é legal. E eu acho que, agora falando do lado humano, eu não acho que todos funcionam. Principalmente, em determinado momento, ele pede que a gente acredite que uma personagem
interpretada pela Michelle Rodrigues, ela mude de lado e essa personagem estava no filme até agora. Mas 3 horas de filme acho, também. 3 horas de filme. Ainda mais as cenas estendidas que a gente assistiu. Eu queria ter visto um pouquinho mais dela. Não precisava botar meia hora da personagem, mas tipo, se o filme ele quer usar ela como muleta pra ter uma desculpa narrativa deles serem soltos e assim poder ter a batalha final, eu acho que tinha que ter um pouco mais dela no filme pra gente acreditar que a personagem, que até então era uma militar, era inexistente no filme, tinha uma participação ali, outra, pouca fala, e ela depois é usada de muleta pra um argumento de o filme tem que continuar. O que é a minha crítica quando a gente fez o filme do Nope. Que eu acho que no filme do Nope tem exatamente esse mesmo problema. Mas eu acho que esse problema... Eu acho que não é um problema, porque ele não é só uma desculpa e vamos seguir em frente. Ele tem uma desculpa e a doutora toma um tiro, entendeu? Eu acho que pelo menos ela tem coisinha. bastante participação depois dessa mudança brusca da personagem. Que, inclusive, ela morre no filme. Eu não queria que ela morresse, queria que ela... E eu senti quando ela morreu. Eu também senti que ela morreu. Eu queria que ela tivesse a participação. Eu tava pensando, porra, esse personagem vai voltar no próximo filme, vai ser badass, ela morre. Coronel Quartz. Tu gostou dele? Eu gosto dele. Ele é badass. É. Típico personagem do James Cameron. Tá vendo essa cicatriz aqui? Eu até que gosto dela. Eu gosto dele porque a gente, olhando em 2009, talvez a gente pensasse, esse personagem Eu não achei ele tão... Ele é meio caricato, mas caricato. Olhando agora eu acho que não é. Ele não é nada caricato. Não é caricato. Analisando com a mente de hoje em dia, né? No mundo que a gente vive, ele não é nem um pouco caricato. Eu gosto dele ser um... A música me dá uma coisa. A trilha sonora desse filme. É maravilhosa. O cara morreu, né? Já que tu citou... Ele vai estar no segundo. Já que tu citou, a trilha sonora desse filme é muito, muito foda. Se a gente pegar esse final de ano, vai lançar o Pantera Negra e o Avatar, 2 filmes que a gente queria que envelhecesse, né? Por que envelhecer? Porque eles tratam de assunto muito importante e tá refletido nos dias de hoje, entendeu? A gente queria que os filmes envelhecessem pra o mundo real melhorasse, entendeu? Vamos ver. Porque o Avatar não envelheceu porque o mundo continua a mesma merda, entendeu? Entendeu essa analogia? Uhum. A gente gostaria que a temática do Avatar envelhecesse, entendeu? Sim. Tipo, a gente gostaria que a temática do Pantera Negra envelhecesse, mas vai continuar o racismo, entendeu? É triste. E por isso que mantém um filme atual. Mas o que muda com o passar do tempo é a forma de demonstrar isso através da arte, né? As pessoas que reclamam desse filme de ser muito óbvio, talvez não seja tão óbvio assim o que ele quer falar. Talvez seja importante falar de forma óbvia que a planeta Terra não tem verde no futuro. Se até a forma óbvia as pessoas reclamam, imagina se botasse metáfora. Né? Então, pra mim, talvez seja óbvio. Talvez tenha que ser óbvio mostrar o Jake Sully sendo um Pocahontas, sendo como é que é? Dança com Lobos. Uhum. Tem que ser assim e tem que continuar sendo. Talvez não todas as obras tenham que ser óbvias, mas a gente não tem que desmerecer elas por falar uma mensagem direta. Não é que ela seja óbvia, é que ela está sendo direta. É um direto ótimo, entendeu? Porque vários filmes com certeza fizeram essa história e fizeram ruim. O filme não é só isso, né? Ele é muito mais do que só o personagem sendo... Cara, se tu pensar que só um ser humano criou tudo aquilo, tu enlouquece. Não? Acho que ele inventou até cor nova. Então o filme... Continua bom. Ele continua... Não, ele continua... Eu acho que até melhor do que ele é. Ele é. Porque ele mostra uma visão totalmente diferente da década passada. E isso me dá mais ansiedade ainda pra ver a continuação. Uhum. Acho que podemos encerrar por aqui. O filme pra mim continua 10 de 10 e eu quero que seja um 10 de 10 a continuação também, o Caminho d'Água. Uhum. Eu tô louco pra ver como que vai ser... agora a gente vai ter Pantera Negra debaixo d'água, vai ter Avatar debaixo d'água. É engraçado como o cinema ele caminha junto mesmo ele caminha junto em caminhos diferentes, sabe? Uhum. E por hoje é isso. Se inscreva no canal, curta se você gostou do vídeo.
E deixem aí nos comentários o que tu acha desse filme. O que tu acha desse filme, o que você acha do que vai acontecer no próximo filme, quais são suas expectativas. E obrigado por ficar assistir a gente até o final do vídeo. E até logo.